This call is now being recorded. Boa noite a todos. Eu sou o Ariel, CEO do Instituto de Assistência Social do Droma Romani, e gostaria muito de cumprimentar os nossos integrantes técnicos hoje presentes, que acompanham o desenvolvimento do projeto socioambiental Viveiro de Mudas Florestais, voltado para a Reserva Culuene, que tem uma comunidade indígena de 150 e poucas aldeias. E temos hoje também, entre os nossos técnicos presentes, temos o representante da FUNAI, responsável de 68 destas aldeias, nosso querido amigo Charlante Isaac, que comunga dos mesmos objetivos que o Instituto Droma Romani, que é promover a qualidade e o desenvolvimento sustentável da vida dos mais vulneráveis entre as comunidades chavantes mato-grossenses. Eu vou solicitar agora que a nossa presidente e assistente social pronuncie algumas palavras, dando um início à apresentação do projeto que será feito pelo nosso engenheiro ambiental, Ayrton Noé, com explanações dos nossos técnicos da área de engenharia civil, Ezequiel Mizrahi, e também da área de cultura presente, Rai Rodrigues. Por favor, Cláudia, com você. Bom, boa noite a todos. Como o Ariel colocou, eu sou Cláudia Maila Carneiro, presidente fundadora do Instituto Droma Romani, e hoje nós estamos aqui com o coordenador da FUNAI para 68 aldeias indígenas chavantes da Reserva Culuene, em Mato Grosso. Boa noite, Ezequiel. Ezequiel, nosso diretor do Instituto Droma Romani, engenheiro civil de Porto Seguro, no estado da Bahia. Boa noite, Ayrton Noé, engenheiro ambiental, também, de Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos sem a presença da nossa agroecóloga, ela teve aí um contratempo, provavelmente deve entrar na reunião. Ela também é diretora do Instituto Droma Romani, ela é de Rio Pomba, estado de Minas Gerais. Temos aí o Rai, né? O Rai Rodrigues, que é diretor do Instituto Droma Romani no projeto cultural na cidade de Contagem, estado de Minas Gerais. Hoje nós estamos aqui para fazer uma apresentação do projeto socioambiental Viveiro de Mudas Florestais, idealizada pelo Instituto Droma Romani, através de seus técnicos aqui presentes, para o representante da FUNAI, Isaac, na Reserva Culuene. Queremos aqui, Isaac, salientar, e demais companheiros e diretores, que o projeto socioambiental Viveiro de Mudas Florestais representa um formato possível para promovermos a inclusão social dos integrantes mais vulneráveis nas aldeias chavantes da Reserva Ambiental Culuene, através da geração de trabalho e renda com as mudas florestais que poderão ser comercializadas com proprietários rurais do estado e também de fora dele. As mesmas mudas que poderão ser vendidas através da conservação de mudas ambientais, de multas, né, na conversão de multas ambientais, aplicadas às empresas rurais e outros tipos de empresas que degradam o meio ambiente. Conversão esta feita através de órgãos como Ministério Público e Instituto Chico Mendes, gerando o necessário retorno econômico para fortalecimento da economia das famílias em cada aldeia.
Para o sucesso desse empreendimento, precisávamos de manter 2 pontos importantíssimos como alvo principal: o atendimento dos vulneráveis e a manutenção dos objetivos do projeto, para que o mesmo alcance suas metas de contribuir com a elevação da qualidade de vida das famílias chavantes, valorizando sua cultura e a preservação ao mesmo tempo, em que oferece um desenvolvimento sustentável que pode beneficiar gerações vindouras também. Desta forma, é imprescindível a gestão técnica do projeto, que será executado pelos nossos técnicos responsáveis de cada área, como serviço social, meio ambiente, agroecologia, engenheiro urbanista, educação, cultura, esporte e efetividade de direitos. Portanto, hoje, o nosso engenheiro Ayrton vai fazer a apresentação do projeto, que está sendo concluído, para que o representante da FUNAI, nosso companheiro Isaac, possa encaminhar no seu devido tempo o planejamento para o início das ações em cada aldeia, junto à FUNAI. De Brasília, junto ao governo do estado de Mato Grosso, junto ao governo federal, para que possamos efetivar essa ação que pode gerar por muito tempo benefícios incontáveis à própria comunidade e ao meio ambiente, em que ela se desenvolve como originário brasileiro, sem perder a herança cultural e usufruindo de níveis crescentes de qualidade de vida sustentável. Bom, eu quero agora, neste momento, passar a palavra para o Isaac, que vai fazer aí as suas colocações. Fique à vontade, Isaac. Boa noite a todos. Boa noite, Ariel, Cláudia, Ayrton e Raí Rodrigues, né? Raí Rodrigues. Raí, né? Eu, primeiramente, fico muito feliz. Tá bom. Fico muito feliz por essa oportunidade que o Ariel, né, o Cláudio, através de vocês, assim, através do cacique Cláudio, do cacique Rogério, né, acabar até uma coisa importantíssima. Eu, quando fiquei sabendo sobre essa questão, sobre esse projeto, fiquei muito entusiasmado, assim, quando o cacique Cláudio, o Rogério falou para mim com esse projeto. A FUNAI, desde a sua criação, tem lutado para que esse tipo de projeto pudesse assim, se expandisse mas muitas vezes, devido às burocracias do governo, né, muitos projetos não andou para frente. Então, mais uma vez, esses projetos que hoje, que vocês apresentaram para o cacique Cláudio e Rogério, né, e é importantíssimo para o povo chavante, né, e espero que essa oportunidade que vocês vão estar dando para as comunidades chavantes possam aproveitar de maneira possível para aprender, né? Quanto mais se tratando de uma aprendizado, aprender a reflorestar, né? Fazer mudas, né? Acredito que vai ser um trabalho muito, muito bonito e muito duradouro. E eu espero que esteja duradoura, né? Porque é importantíssimo. Né? Embora hoje os povos indígenas do Brasil são um dos maiores preservadores da natureza, né? E vocês vão estar somando com conhecimento não indígena, né? Para que os dois conhecimentos possam né, se transformar em um ciclo duradouro, para que no futuro possamos
está vendo o resultado que vocês pretendem colocar no projeto. Então, no momento, é isso que eu tenho a falar para vocês. Muito bem. Bom, eu vou passar a palavra para o Ezequiel, que vai fazer a sua apresentação, né? Ezequiel, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Estou bastante motivado aí com esse projeto, considerando aí a finalidade dele, que é a inclusão de pessoas que estão em risco social, né? E aliado à preservação do meio ambiente, estou bastante motivado, esperando aí as demandas para a gente poder complementar aí o que o colega Ayrton está projetando aí. Muito bom, Ezequiel. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rai, para ele fazer uma breve apresentação. Rai, fique à vontade. Eu gostaria, assim, de dizer a todo mundo, né, para todos, que eu me sinto assim, muito honrado com o convite, né, do Ezequiel, do Ariel, da Cláudia, de fazer parte do Bioma Romani, né? A Cláudia mais diretamente aqui em Contagem, que já tem assim, um conhecimento do meu trabalho junto à etnia cigana, mas ela só me conheceu realmente junto aos ciganos. Mas eu já faço um trabalho junto a outros segmentos aqui, né? Eu já tenho uma experiência com o morador de rua, eu já tenho uma experiência com a questão racial do negro. Normalmente são essas duas áreas assim que eu me dediquei mais, se bem que sempre que houve oportunidade eu transitei por outras, né? Agora é um desafio, né? Um desafio e que, como qualquer ser humano, no primeiro contato, o primeiro sentimento dele é o medo. Mas se ele não tem o medo, ele também não tem a disposição, a coragem de enfrentar a situação, né? E eu, dentro assim, já foi me colocado, já li muita coisa sobre Romani, indiferente de projetos, porque projetos vão surgir diversos, né? Então, todos eles vocês podem contar com minha boa vontade, tá? O que tiver dentro da O minha sinal do raio está falhando um pouquinho. Aqui eu também não estou capacidade, conseguindo eu vou escutar estar ele. fazendo, o que não tiver, eu sou uma pessoa que tem humildade de Não, está picotando. O sinal está cortando. Hein? Seu sinal está falhando. Agora está sem som. Agora, Agora vou. hein? Agora está ouvindo, estamos ouvindo. Tá ouvindo agora, né? Então tá. Sim. Eu estava dizendo o seguinte, que eu me sinto muito honrado com o convite da Cláudia e do Ariel, em estar fazendo parte desse projeto aqui, né? Dentro de uma instituição do porte da Romani, é a primeira vez, né? E queria dizer o seguinte, que a Cláudia me conheceu mais dentro da etnia cigana,
mas eu já tenho alguma experiência com o morador de rua, com a questão da racial negra, já tenho uma certa atuação, e eu, de minha parte, eu estou disposto assim, a me entregar de coração para ajudar em todos os projetos que surgirem dentro da Romani, né? Apesar de um pouco inexperiente, aliás, até falando um pouco mais claro, como qualquer ser humano, a minha sensação no momento é de medo. Mas se eu não tiver medo, eu nunca vou ter a coragem de enfrentar também os desafios que vão surgir, né? Então, estou aqui disposto a enfrentar todos os desafios que dá e tentar dar o melhor de mim para tentar ajudar os projetos que surgirem dentro do Instituto Romani, tá? E dizendo assim... Muito boas suas palavras. Quero só colocar para você que nós aqui somos peças, somos como quebra-cabeças, somos elos. Todos nós temos um papel importantíssimo junto ao desenvolvimento de inclusão social, e que você sabe muito. Você tem um trabalho muito grande, e não foi à toa que nós te convidamos para estar conosco. Muito boas suas palavras, e contamos com você, sim, contamos com todos que estão aqui. É um prazer muito grande saber que somos pessoas voltadas para o lado humano da questão. Isso aí você tem de sobra. Bom, te agradeço muito pela fala. Eu agora vou, se você me permitir, para não delongar muito, vamos passar aqui a palavra ao nosso querido Ayrton, nosso engenheiro ambiental, assim como o Ezequiel, engenheiro civil, para que ele faça a sua apresentação, né? E também faça aí uma exposição sobre o viveiro de mudas, né? Eu não sei se seria só uma pré-apresentação, mas fique à vontade, Ayrton. O Isaac, Isaac, você está nos ouvindo? Isaac? O microfone está fechado. Pode ficar à vontade, Ayrton. Certo, certo. Eu ouvi vocês perfeitamente. Perfeito. Bom, também agradeço a oportunidade, agradeço o companheirismo de todos. Acredito que todos aqui estão dispostos a enfrentar novos desafios. E, para não se delongar demais, eu vou já tentar fazer uma apresentação mais simplificada, com as partes técnicas que foram projetadas já para dar uma visão geral do contexto estrutural e do contexto do que seria esse viveiro em si. Eu vou tentar apresentar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não começou a apresentação. Está carregando. Lá para dentro do consultório. Vocês conseguem visualizar? Está com a tela escura, Ayrton. Tela escura? Para mim. Isaac, você consegue ver?
Tá, então Aqui vou tentar de outra forma aqui. Não consigo ver. Tem um quadrado negro. Ah, não. Vou tentar de novo. Tela inteira. Eu ia apresentar só uma janela, mas eu vou tentar fazer por tela inteira agora. Agora está aparecendo. Agora está aparecendo. Certo. Vocês conseguem visualizar o viveiro aqui? Uhum. Sim. Sim. Certo. Eu vou começar a explicar uma parte mais técnica da parte dimensional que ele está projetado. Assim, para a gente ter uma noção de tamanho dele, aqui de frente, ele tem 11 metros. De ponta a ponta frontal, né, e fundo, até a parte de fundos. No caso aqui dá para verificar que há uma transparência no telhado. Isso aqui é proposital. No caso, esse primeiro módulo frontal, ele está previsto para ter cobertura de plástico filme de estufa, né, transparente, 50 micras, né, para já ter assim uma atuação diferenciada em determinadas espécies de mudas. No módulo atrás, no segundo módulo, esse que é escuro atrás, ele está previsto para sombrite 50%. Já para a gente também ter uma capacidade maior para conseguir fazer uma criação de mudas mais diversificadas. No caso, para simplificar, o berçário de sementes e mudas novas, elas vão ficar na parte um pouco mais sombria, que é menos agressiva para espécies. As espécies que já alcançam 10, 20 centímetros, a gente consegue já deixar na parte com sol, nessa parte mais frontal, e a gente vai fazendo uma rotação dessas mudas para acelerar o desenvolvimento de algumas espécies. O pé direito dessa estrutura aqui, ele está previsto com 2,5 até o início da curvatura do telhado, já para ter um pouquinho mais de espaço para ventilação. E toda a lateral da estrutura, ela está prevista para ter a tela anti-inseto transparente ou branca. Por que eu pensei em utilizar? É que, assim, como a gente sabe exatamente em qual comunidade vai ser instalada, a gente não sabe se a gente vai correr o risco de alguma infestação de praga de inseto ou atuação de algum predador natural, algum animal que possa vir estragar essas mudas. Por isso é interessante a gente ter essa previsão dessa tela anti-inseto em todas as laterais e porta com fechamento também frontal na frente do viveiro, já para evitar o máximo de entrada de organismos ali que possam prejudicar as mudas. E também borboletas e outros insetos que possam querer pôr ovos ali, e alguns outros animais que possam prejudicar a nossa criação. Ele também tem previsão aqui, já para poder prever um abastecimento hídrico tranquilo. Eu projetei com 2 caixas de 5.000 litros, uma que vai ser abastecida com água da chuva, né, por um sistema de calhas. Até esse sistema de calha que eu vou modificar para ficar um pouco mais tranquilo. A saída, para ficar melhor de visualizar, que ele está com a saída de cano de calha na frente, né? Mas o ideal é no meio, para dividir as 2 águas de cada lado. Já que tem um teto de aqui 19, ele vai dar bastante fluxo de água, e não é o ideal a colocação nessa ponta aqui para não pesar muito a calha. Depois eu vou colocar
mas mais a modo de apresentação aqui, essa saída de água tem que ser no meio aqui. E nesse tamanho proporcional, depois eu vou mostrar para vocês ali um desenvolvimento de uma estrutura pensada para fileiras de mudas. Nesse contexto aqui, com esse tamanho, a capacidade dele está para 40 mil mudas. Em função da espécie que a gente for selecionar, vários tamanhos, né, mas uma média que foi, digamos, estimada para esse tamanho de viveiro, para considerar 40 mil mudas. Essa estrutura aqui entre as caixas d'água é justamente prevendo a filtragem da água da chuva num ecofiltro aqui. Esse filtro é comercial, já para não entrar sujeira dentro da caixa d'água, né? Esse filtro aqui é bem tranquilo de adquirir. E aqui está representado o sistema de bombeamento para poder fazer o sistema de irrigação funcionar. Depois eu vou mostrar um corte que pode ser melhor visualizado, que essa aqui é a canalização da parte de irrigação, que cada canalização determinado canteiro das mudas, e daí com o sistema de aspersor sobre cada canteiro. Esse sistema ele pode ser programado por um controlador simples ou por sistema manual mesmo, dos operadores lá do viveiro, determinar um determinado horário, especificar e fazer a irrigação num determinado tempo específico. Vocês conseguem visualizar esse outro desenho? Sim. Esse aqui é um espaçamento padrão para esse viveiro de mudas, considerando um espaçamento adequado em função de normativas para circulação de cadeirantes. Eu peguei a norma e adequei a esses canteiros aqui um espaçamento de 90 centímetros entre as colunas, aqui entre os canteiros, já para proporcionar uma circulação de possíveis cadeirantes nesse viveiro. A grande maioria dos viveiros que a gente tem instalados no Brasil, aqui eles representam corredores com 60 ou 70 centímetros de circulação aqui, mas, infelizmente, eles não prevêem a circulação de cadeirantes. Aí, pensando em favorecer uma inclusão social, eu já deixei um pouquinho mais de espaçamento aqui, para a gente poder ter essa condição mais adequada também para facilitar a possível circulação também de deficientes. No caso aqui está a representação da separação dos canteiros, né? Os saquinhos de muda das árvores. Ficou um pouquinho apagado aqui, mas aqui é um sistema simples de madeira, né? Derripado de madeira, já só para fazer a contenção das mudas, limitando esse espaçamento. Aí cada canteiro tem uma divisão entre eles aqui também para favorecer a circulação, tanto na linha da extensão maior do viveiro, quanto entre os próprios canteiros aqui. Depois, com o tempo, como esses canteiros têm essa estrutura de madeira móvel, eles podem ser adequados conforme o andamento do serviço. Caso o pessoal não tenha a incidência de deficientes cadeirantes na região, pode ser diminuído um canteiro aqui para produzir um pouco mais de mudas, ou deixar assim como está mesmo. Essa estrutura principal, ela está pensada toda para ser em metálico. Eu até ia fazer a utilização de madeira aqui, na estrutura frontal de fechamento aqui, mas a gente não sabe ainda em qual região que vai ser colocado esse tipo de viveiro, e a madeira ela tem uma durabilidade bem menor. E esse projetinho de viveiro, ele está para ser um viveiro permanente. A gente tem estruturas mais
mais frágeis, que são os viveiros temporários, né? Mas a composição, o contexto desse que foi criado para ser um viveiro permanente, para durar muitos anos, porque ele está todo em estrutura metálica. Agora eu vou mostrar outro desenho aqui. Aqui está o contexto do primeiro módulo, né, que eu já abordei, com a estufa com plano plástico em cima, né, e a tela anti-inseto nas laterais. Em locais onde não tem pragas, que a gente sabe que é tranquilo, que não tem animais que possam estragar o ambiente ali, é possível, tem vários viveiros de mudas que são abertas nas laterais, mas tem o risco, né, de entrada de alguns animais ali que podem danificar as mudas, né. Aí esse aqui está projetado para ter um pouquinho mais de segurança, né. Aqui, como eu comentei, a altura do pé direito até a viga de sustentação da parte de irrigação tem 2,5 metros, né, frontal de 11 mais 1,5 de circulação de ar, né, para dar a curvatura. Se vocês analisar também outros projetos de viveiro, tem muitos viveiros que o telhado é bem mais baixo e totalmente plano. Mas, nesse aqui, o contexto dele é para, como é para ter mais durabilidade, ele foi projetado para ter essa curvatura justamente para não ter acúmulo de resíduos, de folhas, de galhos, e também em ocasiões, em regiões que tenham chuva de granizo, esse tipo de estrutura aqui tem um pouco mais de vantagem de não acumular o peso do granizo. Contra o rasgamento do plástico já é um pouco mais difícil de evitar, mas pelo menos pelo acúmulo de peso do gelo, ele já não vai romper. Se for um gelo um pouco menor, ele já não vai romper, porque o plástico esse é bastante espesso. E os viveiros temporários que têm o perfil plástico totalmente plano em cima, eles têm o problema de acumular o resíduo em cima, folha, galho, e começa a pesar em cima e começa a danificar. Daí logo já vai ter manutenção em função do acúmulo de gelo ou folharedo que fica em cima. Aí esse tipo de estrutura é um pouquinho mais adequada em função dessas vantagens, que já pensando no futuro, né? Já para não deixar na reta ali, para não estragar logo a estrutura, já que é uma estrutura permanente, né? Nessa parte aqui, que é o segundo módulo, ele está com a estrutura também pensada com tela anti-inseto nas laterais, né? Para possibilitar a ventilação, que esse tipo de viveiro, como é muda de árvores diversas, a gente precisa ter uma boa ventilação, por isso que ela é tela anti-inseto, ela deixa passar o ar, e branca ou transparente, né, para poder passar luminosidade. E na parte de cima aqui, projetei com sombrite 50%, e em função da gente conseguir acelerar a produção de mudas de árvores mais sensíveis. Nesse ambiente aqui a gente coloca um berçário, que a gente chama, que é uma estrutura de madeira um pouquinho mais alta, onde vai ser acondicionado algumas caixas plásticas com as sementes, né? E as mudas novas mais sensíveis. Tem algumas árvores que a gente, com a muda muito nova, a gente não pode deixar direto, já no ambiente do sol pleno, que elas não vão vingar. Mesmo assim, com toda essa estrutura projetada, tem um percentual de 20% de perda de mudas. Esse percentual é padrão para todo tipo de viveiro. Com esse tipo de viveiro projetado, já com uma resistência física melhor, um isolamento anti-inseto um pouco melhor, essa perda tende a ser bem menor. Esse padrão de 20% de perda de muda é em viveiros totalmente abertos nas laterais e sem sombrite, sem região de sombrite na parte de cima. Eu acredito que é bem viável a gente fazer um viveiro com uma estrutura mais forte, um pouquinho mais moderna, já prevendo essas situações. Como a gente tem uma diversidade de clima grande, uma tendência de clima um pouco mais irregular daqui a uns anos à frente,
já se tem uma estrutura um pouquinho mais projetada para ter um ambiente mais moderno. Conforme se estender um pouco mais o verão, a gente pode fazer uma proteção melhor de certas mudas mais sensíveis nesse ambiente, ou em invernos um pouco mais prolongado, essas mudas podem ser deslocadas para o outro ambiente com o teto de plástico transparente. Isso é tudo um contexto que depois tem que ser passado para o pessoal que vai trabalhar nessa área e vai se dando um suporte até para eles terem como fazer esse manejo adequado. Essa aqui é a representação da estrutura metálica que foi pensada para esse viveiro. Como ela é modular, ela pode ser até feita em 2 etapas. Pode-se começar fazendo uma primeira etapa com a metade dos módulos e depois estender com a outra metade. Ela é uma estrutura metálica tubular cilíndrica, né, com tubos padrões e com sapatas, né, de chapa de 10 milímetros para poder fazer o chumbamento com o parabolt. Aqui tem a representação das furações, aqui bem padrão, e esse tipo de estrutura aqui eu até estou orçando com o pessoal para poder fazer já uma especificação depois no projeto com todo um custo aproximado de toda a estrutura. Tanto a parte, hoje eu recebi a parte de orçamento da parte de irrigação, está me faltando a parte de estrutura metálica ainda e outras partes, mas até para a gente poder ter uma noção do que seria o investimento, né, de toda essa estrutura. Aqui tem um contexto separado da parte do desenho com a estrutura da parte de irrigação. O que seria essa parte de irrigação? É esses canos aqui, que estão representados aqui pelo C. Vou tentar ampliar um pouquinho aqui. Não vai aparecer no desenho, mas embaixo de cada cano desses vai ter os aspersores de água, que vão fazer a disseminação da água em cada canteiro daquele desenho anterior representado. Aqui tem a representação bem simples que eu coloquei aqui, que seria do almoxarifado, que depois no desenho do Ezequiel, que vai ser a parte civil ali, que vai contemplar essa parte, também vai estar junto no projeto, mas eu coloquei aqui só para representar a água destinada da calha, né, da calha de chuva também, tanto da parte administrativa quanto do almoxarifado, pode ser guiada para dentro da caixa d'água. Essas caixas d'água podem ser como aquele outro formato do desenho anterior de 5.000 litros ou de menor capacidade, se for o caso, mas o ideal seria aquelas de 5.000 litros, né? Aqui, esse desenho até já passei, seria, no caso, o contexto das mudas, né? E basicamente seria um tipo assim, essa estrutura projetada já para ter uma vida longa e poder atender todos os requisitos do projeto, né, de inclusão social, pensando já também no pessoal que possa ter alguma dificuldade de locomoção por dentro do viveiro. E essas caixas d'água, eu pensei em deixar um tanto longe aqui já para elas não prejudicar, fazer um sombreamento em algumas mudas aqui próximo à parede lateral. Por isso que elas estão um pouquinho longe aqui. Depois eu vou deslocar para o meio aqui essas caixas. E aqui, como a parte de sombrite, 50% ela vai deixar passar a água aqui, ela não precisaria de calha. A calha está prevista só na parte plástica, para descer pela parte plástica e ser coletada nessas calhas e ser deslocadas para dentro da caixa d'água. O piso, ele está aqui, a parte de baixo do piso, no caso, ele está composto, sugerido, com argila fina e brita fina. Isso compactado, né, para dar uma aderência boa à brita, com um pouquinho de argila, e facilitar a locomoção também de cadeirantes e outras pessoas que possam ter alguma dificuldade. Ela não está previsto para ter um piso de concreto.
já para propiciar um pouquinho de absorção de água da chuva em função dessa parte do telhado com o sombrite que precisa receber um pouco de chuva, e aí ela já consegue fazer a absorção da água. E isso a gente pode ainda adaptar, conforme o que há disponível na região, né? Se não tem, dependendo da aldeia, se tem alguma dificuldade de chegar com material, alguma coisa, a gente pode fazer adequação ainda de piso, alguma coisa assim. Mas seria do básico seria essa estrutura projetada. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Ele está melhor especificado daí na parte do projeto, na parte escrita, né? Eu estou finalizando com os orçamentos dessa parte de irrigação, o material específico de trabalho, que são as pás, enxadas, tesoura de poda, baldes plásticos, carrinho de mão, vassoura de palha, todo esse contexto de material de utilização de trabalho vai estar no contexto do material previsto, fora os outros materiais, né, como sementes, o adubo, o insumo. Também coloquei previsto no projeto adubos orgânicos e inseticidas orgânicos também, né, defensivos agrícolas de natureza orgânica, não química, né, já para prever uma certa qualidade para os colaboradores e uma segurança, né, mais a saúde do pessoal que vai lidar ali, porque nesse tipo de viveiro, querendo ou não, a gente vai ter aplicação de inseticida e fungicida. Isso a gente tem alternativa, hoje em dia a gente tem muita alternativa de fungicida e inseticida defensivo agrícola de origem natural, e isso a gente pode fazer com aplicador costal, né? E pode ser treinado algum colaborador e fazer essa aplicação quando necessário, sendo que quando a gente tem um viveiro desse porte com um fechamento adequado em todas as laterais, assim, e um contexto bem mais isolado, digamos assim, o índice de pragas e fungos é bem menor, ele tende a ser bem menor, já em função de todo esse cuidado que a gente tem para não deixar entrar corpos estranhos, né? Que aqui também na parte de trás tem previsto uma porta também de fundos aqui, mas assim a recomendação é sempre deixar fechado, já para não entrar insetos e pássaros e outros bichos que podem prejudicar, no caso, o contexto das mudas, né? E seria basicamente isso. E fora outros detalhes técnicos, que daí a gente tem, vai estar descrito na parte escrita, né? Ayrton, eu gostaria de interromper um pouquinho e perguntar para você, eu gostaria de perguntar para você, ou pedir para você falar um pouquinho para a gente do processo de irrigação, porque nós temos a solicitação, fizemos a solicitação a você, de incluir um poço artesiano para segurança hídrica, porque no Mato Grosso há necessidade de termos, porque esse projetinho que você está apresentando para o nosso amigo Isaac, que representa a FUNAI numa área muito grande da reserva poluene. E nós sabemos o clima do Mato Grosso como é atualmente, e precisamos de ter uma garantia hídrica para a segurança desse viveiro. O pocinho artesiano encomendado para você já tem previsão aí, ou vai ser na parte complementar que você vai fazer do projeto? Ele já está previsto, já está especificado o orçamento dele separado, e no caso, por isso que foi previsto 2 caixas d'água, uma justamente para fazer o enchimento em função de bomba, puxando diretamente do poço para deixar sempre cheio, e a outra para fazer a captação da água da chuva, né? Justamente para ter essa segunda opção. Essa caixa d'água, em função de ter
a necessidade de puxar de poço artesiano, ela é muito interessante para poder, digamos, armazenar uma certa quantidade para dar um fluxo tranquilo, digamos assim. Se o poço inventa de diminuir o ritmo de fluxo de água, a caixa d'água ainda vai ter uma capacidade de suprir a demanda, nem que diminua um pouco o tempo de irrigação interno, né? Mas é importante ter essa válvula de escape como caixa d'água para poder fazer uma irrigação mais tranquila e a bomba também poder puxar bem tranquila. E a outra seria o plus, né? Que é a captação da água da chuva, que é bem fácil de programar com buoy e tem sensor eletrônico também que vai estar previsto no sistema de irrigação, que quando aqui até aparece o cano que vai a irrigação para dentro do viveiro, e esse outro cano aqui branco de PVC é o que vem da calha para o ecofiltro. Esse sistema de calha que coleta a água da chuva aqui, ela no caso vai encher uma das caixas e priorizar o abastecimento interno do sistema de irrigação primeiro com a água da chuva. Depois, quando a boia dessa caixa d'água, da água da chuva baixar, tiver num nível insuficiente, ela vai acionar a outra caixa d'água. Aí vai começar a puxar do caso da caixa d'água do poço. Isso é bem fácil de programar com sensor. Hoje a gente tem sensor bem simples, com boia elétrica. E para aproveitar justamente períodos em regiões de bastante chuva, que podem manter essa caixa de 5.000 litros sempre abastecida, e assim evitar e não ser necessário, às vezes, puxar essa água do poço artesiano, né, mantendo o recurso do lençol freático ainda imóvel, né, deixando ele como segundo plano. É que depende muito da região, né, onde vai ser instalado esse viveiro. Muito bem. Então, agora eu gostaria de pedir para o Isaac. Isaac, você nesta primeira fase da apresentação do AE, você compreendeu, você gostou do processo desenvolvido, você viu a quantidade prevista numa estrutura desse tamanho de 40.000 exemplares, né, de mudas nativas florestais. Você conseguiu visualizar isso, Isaac? Isaac, seu microfone está fechado. Eu consegui acompanhar melhor, foi até melhor, né? Já ele falando ao mesmo tempo vendo o croquis da viveiro. É muito bom, é legal, né? Da forma que você está explicando, com a coisa mais simples, né? O que eu queria complementar também é a questão que o Ariel tinha falado. Aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, aqui falando do município de Campinápolis, é difícil ter uma chuva com mais tempo, com prolongação com horário mais tempo, que futuramente possa abastecer esses 5.000 litros de combustível de água, né? Isso aí acho que vai ser uma das ponto meio negativa, né? Que já tem que ser pensado, como a Maria falou, da questão do poço artesiano, né? A não ser que se construa esse projeto de uma aldeia onde tenha o córrego, né? Que fica perto do córrego, que possa dar essa dinâmica de água, né? Mas se for para depender... Até em um dos desenhos, não sei se vocês repararam, um dos desenhos eu previ caixa de 2.000 litros para a parte da água da chuva. No caso, aquela parte pode ser considerada para regiões de pouca chuva. E o sistema com caixas de 5.000 litros ali seriam mais para regiões de bastante chuva, para poder aproveitar bastante o recurso, né? Sim, entendi.
Estou entendendo. Mas o importante, né, Isaac, é que o poço artesiano está lá de garantia, não é ali. Está ali que é a garantia mais confiável da manutenção do recurso hídrico. Certo. Agora, outro ponto que eu gostaria que o Isaac também comentasse é o seguinte, Isaac, essa estruturinha aí, você vê 40 mil mudas. Você sabe que a demanda de mudas do estado do Mato Grosso para a reposição das áreas degradadas é muito grande. É muito grande. Então, o objetivo que você vai nos acompanhar apresentando esse projeto depois que o Ayrton concluir, que o Ezequiel fizer a sua colaboração, e o Rai acrescentar a colaboração dele na área da cultura, a Cláudia na área do serviço social, a mocinha, a Paula, agroecóloga, na área da agroecologia. Então, o objetivo é disseminar no máximo de aldeias possível, não é um viveiro. São 155 aldeias, queremos que todas tenham condição de ter o seu próprio viveiro. Então, e a estrutura não é tão grande, ela é até, vamos dizer, pequena, mas ela cabe 40 mil mudas. Agora, a demanda por mudas nativas no estado do Mato Grosso, tanto por empresas que são multadas por degradarem o meio ambiente, quanto por proprietários rurais que precisam repor suas áreas de preservação permanente e também a arborização que pode ser feita em espaços de terras públicas necessários, que seja necessário, então pode consumir muita quantidade de mudas, muito superior à capacidade produtiva de uma unidade. Por isso que precisamos disseminar, quando formos apresentar esse projeto pronto para os governos municipal, estadual e federal mato-grossense, então nós precisamos disseminar o máximo possível de unidades nas aldeias que sejam interessadas em explorar esse formato para a geração de trabalho e renda. Correto, Isaac? Você entende assim também essa necessidade? Essa é a visão que a FUNEC tem sempre buscado. Então, um dos motivos que me motivou muito, né, nessa questão de estar cobrando de você, Ariel, é esse resumo que você acabou de falar. A FUNEC se preocupa muito, né, com pouco, embora exista um pouco de recurso, a gente sempre tem buscado da maneira possível para poder a gente, né, expandir, né, esse projeto, essa situação que você está falando aí. E com relação ao tamanho do canteiro, esse aí é uma coisa que vai ser, eu não sei se vai ser adequado futuramente ou não, né? Então, esse detalhe a gente pode ser visto depois, até porque quando vocês finalizarem esses projetos, né, cada um de vocês que está aí presente aí em cada informação que vocês têm, que vão estar fechando depois, né? Provavelmente, quando a gente receber esse projeto de vocês, a gente vai ter uma equipe da CR Chavante, né, que vai reunir, aonde eles vão analisar, né, e talvez eu pedir a opinião, né, vão querer colocar uma opinião para que algumas coisas sejam adequadas de acordo à necessidade dos envolvidos, né, do clientela em Chavante. Então, mas é bom, né, que isso seja apresentado agora para a gente, para que a gente também, eu particularmente, já está conversando, adiantando a situação que poderá ser feita no futuro. Aí. Muito bem. Isaac, sempre as adaptações às realidades locais sempre devem ser feitas, como você disse. Então, em algum lugar pode ser feito um de maior porte, outro em algum lugar um de menor porte. Em alguns locais podem ser feitas 2 unidades, 3. Tudo vai depender da realidade e da necessidade social, aquilo que atenda à demanda social chavante, que o objetivo é fazer com que eles tenham uma ferramenta de ganho, mas uma ferramenta de ganho organizada. Por isso, Isaac,
é necessário, quando a Cláudia disse sobre a gestão de um viveiro, ela faz com que ele dure, igual a gestão de uma empresa. Se uma empresa é bem administrada, ela dura bastante. Os recursos advindos da gestão do viveiro, eles são todinho aplicados na comunidade que o viveiro está. Aí os caciques, os líderes, você orientando, vão definir como fazer, mas nós não podemos abrir mão de atender os mais vulneráveis, né, Isaac? Como nós dois sempre conversamos. E você sabe como é, depois, na hora da destinação, não pode esquecer aquele que é sempre esquecido. Mas se ele já foi esquecido uma vez, quer dizer que ele pode ser esquecido duas. Então, disso nós não podemos abrir mão, deste aspecto. Agora, então a gestão do dinheiro vai ser feita pela comunidade, é o dinheiro oriundo do trabalho. Mas a gestão do trabalho, ela tem que ser feita por um corpo técnico, correto, Isaac? Que entenda e que tenha o comprometimento com a durabilidade do trabalho. Porque se você colocar uma pessoa que tem o entusiasmo momentâneo e depois ela perde esse entusiasmo momentâneo, o que acontece? Ela deixa de fazer aquilo ali, e aquilo ali poderia estar atendendo a necessidade de muitos, porque ela perdeu o entusiasmo. Agora, aquele que tem um comprometimento profissional, técnico, é da área dele, por exemplo, o Ayrton na área do meio ambiente, o Ezequiel na área do urbanismo, que vai complementar esse trabalho dentro das aldeias, o Rai na área da cultura, a Cláudia na área do serviço social, a mocinha na área da agroecologia, a outra na área da pedagogia. Então, você vê, cada um dentro da sua área, ele é formado para aquilo, ele vive para aquilo. Então, nós temos a certeza de haver uma continuidade de princípios, de objetivos, não desvia. Lembra como nós conversamos a última vez aqui, eu e você, quando falamos há poucos dias, sobre a questão, às vezes, de, mesmo com boa intenção, às vezes se desvia o objetivo, não é, Isaac? Então, você concorda com essa questão de haver necessidade? Você pode explicar para os nossos irmãos, líderes nas aldeias que você tem, que a gestão do trabalho vai ser acompanhada pelos técnicos que elaboraram o projeto, mas a administração do dinheiro das vendas é feita exclusivamente pelo grupo local, porque ele conhece. Nós só vamos acompanhar para ver se não esquecem, se não serão esquecidas as pessoas vulneráveis, que é o nosso compromisso, seu comigo, meu com você, né, de atuarmos lembrando daqueles mais vulneráveis sempre. Bom, então, o que você acha sobre isso? Você concorda que há essa necessidade dos técnicos manterem a linha, o objetivo do propósito do projeto, Isaac? Como você falou, a presença dos técnicos, dos envolvidos, é importantíssimo que tenha essa participação, acompanhar de perto, né? Para que não venha a ser da forma que você falou, uma coisa que eles esperam, de repente eles ficam desmotivados, né? Da forma que vocês pretendem fazer, eu particularmente vou estar fazendo o possível para estar com vocês, para incentivar as próprias comunidades, né? Porque eu já vi no passado os projetos que foi levado pela FUNAI, né, para a aldeia, onde a FUNAI instalou, deu as condições e ferramentas, treinou algumas, depois abandonaram eles e as coisas foram se desintegrando por falta de acompanhamento de técnicos, sabe? Então, por isso, eu acho também de suma importância que toda equipe envolvida, que nós tenhamos essa continuidade de acompanhamento para que eles, né, como você bem falou bem, de ter essa motivação, continuar motivando, até porque por ser uma etnia diferenciada, né, eles gostam muito de pessoas que estão executando as ações, né,
esteja envolvido lá dentro, sabe? Por falarem diferente. Então, a própria palavra portuguesa incentiva muito eles lá dentro da área, entendeu? E talvez aqueles que não têm interesse vai se interessar pela demonstração da equipe estar envolvida nesse trabalho, sabe? É uma das partes que eu espero desse grupo, sabe? Porque já aconteceu muitos projetos que não deram essa continuidade, porque simplesmente foram plantados, né, colocados os projetos, e as equipes, na hora que precisou, né, na hora que o clientela precisou, a equipe não estava lá. E acaba, né, desintegrando essa situação. Então, a minha expectativa é essa, é que o grupo responsável por esse projeto esteja sempre envolvido da aldeia, né, cada projeto seja visitado, né, para que tenha essa duração, com mais duração maior, mais tempo. Muito bem, Isaac. Isso aí é fruto da observação, né, Isaac? Da experiência, de ver tantas vezes boas ideias morrer tão rápido, né? Porque não tem continuidade de gestão, não é? Bom, então, nossos amigos aqui, Isaac, técnicos, então vocês já sabem, também tem, o Isaac já vivenciou muito isso, ele já viu muitas vezes projetos maravilhosos nascerem bonitos e em pouco tempo sumirem do mapa, né? Para onde foi? Por causa da gestão. O segredo de tudo é a gestão. A gestão de um carrinho de cachorro-quente pode ser exitosa, fazer com que a pessoa do carrinho de cachorro-quente seja próspera. E a gestão de uma usina pode ser calamitosa, fazer com que uma pessoa que tem um patrimônio de uma usina de cana-de-açúcar venha à falência. Por quê? Tudo é gestão, é o processo de administrar. Então, isso que nós precisamos colaborar para ver uma sequência, não é, Isaac? Uma sequência durante muitos anos, temos isso aí funcionando e temos vocês coordenando a atividade e depois utilizando, visitando, às vezes pessoalmente, coordenando virtualmente, e depois tendo os representantes locais também formados nas áreas que vão estar representando também o Instituto dentro desses trabalhos, assim que eles comecem a render para pagar os profissionais envolvidos. Né? Não é, Isaac? Porque isso aí. Dá sustentabilidade, não pode ser trabalho voluntário, que trabalho voluntário não dura, não é, Isaac? Dura uma semana, duas, mas depois a pessoa tem que cuidar da vida. Então, aí por isso que não duram muitas coisas. Bom, Ezequiel, quer fazer algum comentário, meu amigo? Não. Achei interessante achei interessante o projeto apresentado, as soluções dadas principalmente para a segurança hídrica, né? Captar a água da chuva, eu acho isso bastante viável. E o poço artesiano, que na emergência vai ser a saída mesmo, né? E um viveiro desse aí tem em torno de 400 metros quadrados. Quer dizer, dá para produzir 40 mil mudas, então é fácil você replicar isso para mais um ou para mais dois, né? Atendendo às necessidades locais. Achei interessante. Está de parabéns aí o colega. Muito obrigado. Agora aqui, vamos entrar num aspecto. Vou pedir para o Rai aqui. Rai, sobre o que foi apresentado, você quer fazer algum comentáriozinho? Eu fico com as palavras do Ezequiel, viu? Eu achei muito interessante, né? E muito prático mesmo, e realmente uma ideia genial. E vale aquilo que o Isaac falou lá em cima, a gente fazer de tudo para dar manutenção e estar entusiasmando o pessoal. E parabéns, viu, menino? Foi muito, muito bem bolado. Muito obrigado. Torcer para dar certo. Eu fico com as palavras do Ezequiel ali e com a do Isaac, sim. É o que nós necessitamos aí para que isso aí dê continuidade. Parabéns aí a todos.
Muito bem. Muito obrigado. Cláudio, você nos escuta, Cláudio? Eu estou sem a imagem da Cláudia. Sim, escuto sim. Quero aqui parabenizar muitíssimo a Ayrton, né, pela sua competência e pela Obrigado. a sensibilidade dele, né, de pensar aí logo nos deficientes, lembrando que todo o trabalho desenvolvido é para a inclusão social desses povos, que a gente sabe que, como o Isaac trouxe aí, né, que precisam, dá para se perceber que precisam mais de algo, né, de apoio, de acompanhamento, né? É um conjunto de trabalho com toda a equipe para que mantenha esse trabalho, porque é muito difícil construir algo e não dar a sequência. Então, a sequência disso tudo se baseia em apenas algo que nos chama atenção, Isaac, que é a inclusão social, que é trazer mais dignidade para as aldeias indígenas, para que elas possam, assim, se conhecerem, se desenvolverem com algo que traga diferença para o seu cotidiano, né? A sua subsistência, cultivando, assim, o seu lado de sustentabilidade, porque quando a gente traz a questão, né, eu gosto de sempre focar nisso, Isaac, que é uma questão do todo esse trabalho que a gente sabe que os indígenas são os guardiões realmente do meio ambiente e que, né, que o Brasil tem uma dívida com os povos indígenas e que a gente sabe que é preciso uma série de fatores para que possamos fazer o acolhimento das mulheres indígenas, né, que passam por dificuldades, as crianças indígenas, os idosos que são ali, né, os anciãos da aldeia, que precisam também de ter ali a sua preservação todo o seu histórico ancestral. E a gente precisa, no meio de tudo isso, né, desse viveiro de mudas, dessa preservação ambiental, precisamos também de olhar para essa comunidade, para essas comunidades, e fazer com que eles busquem o quê? Os seus direitos, mas os seus direitos dentro da sua persistência, da sua resiliência. Porque é muito... É claro que é um processo que requer um olhar humanizado para que essa comunidade, para que esses povos, eles tenham todo tenham o apoio, né? E que continuem, né, com tudo aquilo que for construído, né? Que a gente sabe que tem direitos, né? A gente vê que tem direitos, mas que muitas vezes eles nem sabem dos seus direitos. Então, ou por vezes também não acessam esses direitos. Então, a gente precisa também de olhar para essas crianças, para esses idosos, para essas famílias, e acompanhar isso também de perto, para que eles possam ter mais incentivo, né? Incentivo e buscar ali melhores condições de sobrevivência e de realizações pessoais, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Quero aqui parabenizar muito a Ayrton, Ezequiel, e dizer que todos de parabéns. Oi?
Cláudia, eu vou abordar um aspecto aqui agora, depois você vai fazer nesse aspecto, você vai fazer uma complementação. Só eu gostaria de te pedir para você, né, que é nesse mesmo raciocínio que você está falando, dos vulneráveis. Quer ver? Olha só, Isaac, agora eu queria você, Cláudia, permaneça aí que você vai fazer uma complementação para nós agora. Deixa eu só falar uma coisinha para o Isaac e para os nossos companheiros. Então, é o seguinte, Isaac, você sabe qual que é o ponto que nós temos que trabalhar agora, a partir do momento que o Ayrton termina o projeto, que ele fica com o projetinho pronto, qual você imagina que é o ponto que tem que ser trabalhado? O segundo passo. Qual você imagina que seja esse segundo passo? O segundo passo seria, após terminar esse projeto, fechando da forma que vai ser executado, vai ser feito, vai ser executado, de forma que vai ser preparado onde vai estar o projeto, depois de vocês fecharem, nós precisamos receber, esse seria uma das primeiras partes, caso da questão da FUNAI. Né? Da questão da FUNAI, primeiramente, quando terminar o projeto fechado, nós precisamos receber esse projeto para que tenhamos tempo de sentar com o coordenador da FUNAI, da CR Chavante, né, com a equipe do setor onde são responsáveis pela gestão ambiental, territorial, assistência social, sabe? Para que eles possam analisar esse projeto, né? Após analisar esse projeto, porque quando no governo, por exemplo, os projetos que é para ser trabalhado para o ano seguinte, nós estamos fechando agora, né, nós começamos no mês de outubro para novembro. Como houve a questão da eleição, né, não deu para todos terminarem até janeiro, para poder, até novembro, dezembro desse mês, né, para entregar. Então, a gente, até alguns que vão atrasar, algumas CTLs vão atrasar esses projetos que eles planejaram para entregar no dia para a CR, para que a CR construa o projeto pactuado para que o ano seguinte seja incluído o orçamento, né, da equipe da FUNAI, que vai estar junto com a equipe para acompanhar na aldeia, sabe? Então, para isso, nós precisávamos, seria o primeiro passo para a gente receber, né, e discutir aqui na equipe da FUNAI, lá da CR Chavante, para que a gente consiga incluir dentro do projeto pactuado para o ano seguinte. Muito bem. Olha, então, Isaac, Cláudia, preste atenção naquilo que você está falando. O Isaac citou aqui no que diz respeito à articulação do projeto pronto para a implantação dele. Ele disse com relação à FUNAI. Mas, Cláudia, como você estava falando aí, você falou assim, que tem vários segmentos dos vulneráveis. Então, os segmentos dos vulneráveis diferentes, eles são tratados por normas, por regulamentos diferentes. Então, por exemplo, nós precisamos, depois que o Ayrton termina, o Isaac vai encaminhar para a FUNAI, incluir naquilo que couber dentro do projeto orçamentário dela para o ano seguinte. Nós temos que fazer esse encaminhamento com o apoio do Isaac, com o apoio da FUNAI, também nos outros órgãos que não são a FUNAI. Existem muitos outros órgãos envolvidos nesse processo para que ele dure e para que ele atinja o objetivo não só de produzir muda, mas de atender a demanda social que a Cláudia estava falando. De quem, Cláudia? De quais segmentos? Seu microfoninho está fechado, Cláudia. Segmento dos povos tradicionais que inclui as aldeias indígenas, né? E dentro das aldeias tem uns segmentos sociais ali que eles são contemplados por políticas públicas diferentes. Então, nós precisamos, você entendeu, Ayrton, o processo?
Aqui, o Isaac vai encaminhar dentro do processo administrativo da FUNAI, que é sumamente necessário, porque ela pode incluir dentro do orçamento dela e ela pode colaborar, porque são quantas aldeias, Isaac? 155 ou 165? 158, e sobre a minha responsabilidade, 68 aldeias. Na área do Isaac, a responsabilidade dele é 68, mas a reserva poluente tem 158. Você entendeu isso, Ezequiel? Entendi. Então, e o Isaac vai encaminhar para a FUNAI colaborar dentro do projeto orçamentário dela da melhor maneira que puder. Mas nós teremos, junto com a FUNAI vai ter que nos acompanhar para articular com os outros segmentos, com os outros órgãos públicos, que têm políticas públicas diferenciadas para tratar de segmentos diferenciados que estão dentro da mesma aldeia. Dentro de uma aldeia só, tem várias políticas públicas que têm que chegar ali. E o Viver é um canal para elas chegarem, porque o Viver, mas que vai juntar, vai fazer se relacionar, vai fazer ter reunião, vai fazer as pessoas interagirem conosco, com a FUNAI já interage, mas vão interagir mais, vão interagir conosco também, e a equipe técnica liderada pelo serviço social, que é o maior objetivo, a equipe técnica vai colocar toda a sua especialidade técnica voltada para a promoção do indivíduo, do ser humano, do indígena que está ali, a criancinha, o adolescente, a gestante, a mulher adulta, o homem adulto, o idoso, os doentes, os deficientes. Então, nós temos que fazer funcionar de verdade. Aí, pode falar, Rai, você quer? Eu gostaria só de chamar a atenção para um fato aí, que eu estou ali alinhado com o Isaac. Tem prazo, me parece que tem um prazo de dezembro aí. Se não entrar dentro desse prazo, qualquer mês que entrar em 2023 será para 2024. Então, tem que haver uma urgência aí, e faltam poucos dias, porque se fechar agora em dezembro o orçamento para 23, qualquer mês que entrar qualquer projeto, só vai ser aprovado para 2024. Só queria fazer essa observação aí. Muito bem lembrado, muito bem observado, né, Isaac? Agora você veja, você acha, meu amigo Ayrton, que é possível ter algum andamento para o Isaac apresentar ainda nesse mês aqui? Sim. Eu só estou aguardando um orçamento da parte metálica ainda. Agora, de tarde, eu recebi da parte de irrigação. E me falta alguma coisinha ali de ajuste da parte de edição mesmo, mas essa semana que vem acredito que já está na mão do Isaac, já consigo enviar esse projeto para vocês ali. Aí o Ariel, a Cláudia, daí eles encaminham ali para o Isaac. Muito bem. Atende o prazo, Isaac? Atende. Só acrescentando a conversa, Cláudia, que a Raí Rodrigues falou, assim, da forma que a gente trabalha com as instituições parceiras sempre. Assim, é bom que a gente está conversando aqui para a gente estar alinhada, né, para estar alinhada na mesma situação do projeto. Por exemplo, quando a gente receber o projeto de vocês, a gente vai sentar, a equipe vai tentar analisar, né, o que pode contribuir, quais são os técnicos e quais são os técnicos da instituição parceira vai estar envolvida. E aí, a gente vai selecionar os projetos para eles colocar para o ano seguinte, da forma que foi falado. Isso, desse projeto que nós estamos falando, do projeto do canteiro, certo? Agora, como você falou também da questão social, né, que vai ter envolvimento das pessoas mais vulneráveis, esse seria outro, se houver, seria outro projeto que a gente possa também estar encaixando já, sabe?
dentro do trabalho da programação da FUNAI, para ver se a gente consegue também incluir isso caso você está na área social, tiver interesse em algum projeto que você possa dirigir na aldeia, né? Seria bom também que a gente construísse também algumas coisas, certo? E esse projeto, terminando, a gente recebendo a FUNAI também, aprovando da forma que foram feitos, a gente, os meninos responsáveis vão estar entrando em contato com você, Cláudia, ou com o Ariel, ou com o Ailton, as pessoas que vão estar envolvidas diretamente com o projeto, para pedir mais detalhes, sabe, para pedir mais orientações, sabe? E aprovando tudo isso, aí também a gente vai apresentar também aqui em município de Campinápolis, nós temos secretário de Assunto Indígena, também que é do município, né? Ele tem sempre nos apoiado com os pequenos projetos. A gente vai encaminhar esse projeto com a autorização de vocês para essa secretaria, né? E falar de vocês, para que eles também entrem em contato com vocês, né? Para eles entenderem também, através de vocês, e provavelmente também para fechar de que forma o município vai estar ajudando também nesse projeto. Certo. Muito bem, Isaac, muito bem. Ayrton, você queria falar? Sim, eu só gostaria de botar uma observação, lembrando que nesse projeto eu estou orçando todas as partes, todas as etapas, com 2 fornecedores, que nem da parte metálica eu pedi para 3, e nenhum ainda me conseguiu me retornar esse orçamento. Mas as outras, eu estou colocando no mínimo um orçamento de cada, né? Eu estou esperando do orçamento das calhas, né? A parte de coleta da chuva, a parte da irrigação já recebi. Aí, assim, nada impede que depois que o projeto for aprovado em si, aí se pegue a região onde vai ser, no caso, estabelecido o viveiro e faça mais 3, 5, 10 cotações com empresas próximas, com fornecedores potenciais próximos do local onde vai ser aplicado o viveiro para poder baratear esse sistema. Essas cotações que vão ser anexadas no projeto é só para a gente ter um parâmetro do que mais ou menos daria esse viveiro. Nada impede da gente fazer mais orçamentos, né, para poder alinhar até em função que eu estou orçando aqui com o pessoal da região no sul. Aí, quando vê, vai lá no Mato Grosso instalar o viveiro, é outra região que não vai viabilizar a levada aqui, em função do frete, né? Aí tem que orçar lá na região. Mas só para a gente ter um parâmetro de preços, né? Do que seria do montante total, né? Em função das etapas, né? Da estrutura metálica. Aí tem a parte do sombrite, tem a parte do plástico, eu orcei também, estou esperando todo o revestimento lateral, da tela da anti-inseto também, e isso ali eu vou colocar alguns valores só para a gente ter uma estimativa aproximada. Gostaria de frisar essa observação. Então, isso daí é o lógico, né, Isaac? Porque você vê como você é o projetista, você apresenta um padrão, um piloto, e aí depois é adaptado à região, não é, Isaac? Aí, por exemplo, se na região o poço artesiano está mais barato, vai ser feito por uma empresa da região. Né? Então, vai ficar sempre pelo menor custo, mas você precisa passar realmente uma noção de... Pelo menos para a gente ter um norte. Né? Para ter uma noção. Muito bem, viu? Todos compreendem essa posição aí. Bom, então, quanto à articulação, a articulação que deve ser feita junto ao governo em diversos níveis, as secretarias. Isaac, aí a FUNAI, nós podemos contar com a FUNAI, depois dela aprovar internamente, podemos contar para que a Cláudia possa apresentar o projeto complementar social que está vinculado ao desenvolvimento desse projeto ambiental, tem o social.
o Ezequiel tem um projeto de moradia, de revitalização das aldeias, que ele também acompanha. O Rai, que está hoje fazendo a sua primeira participação conosco, mas é uma pessoa experiente da área cultural, ele também, nós vamos tratando com ele e nós vamos desenvolver com ele, dando assim a orientação do que precisamos para que ele possa delinear um processo de preservação da cultura, de divulgação da cultura, que também acompanha, faz o complemento. Isso para envolver idosos, crianças, gestantes, deficientes. O projeto complementar do Ezequiel, ele prevê uma moradia digna, que diminua a incidência de doenças, que esteja assim, incentivando a saúde das pessoas, que incentive a dignidade da moradia, que traz todo um bem, sem perder as tradições arquitetônicas, porque, Isaac, se não perder a tradição arquitetônica, o turista ele sempre vem para a aldeia, né? E transforma o turismo étnico em mais uma fonte de renda. Agora, se trocar as ocas, a parte externa das ocas, trocar por uma casinha quadrada ou retangular, o turista já não quer ver casinha quadrada e retangular, não é, Isaac? Ariel, eu vou pôr um fone de ouvido, estou ouvindo vocês. Eu vou ligar a tomada ali, que eu recebi um alerta aqui que pode estar baixando a carga, tá? Mas eu estou pondo um fone de ouvido aqui, estou ouvindo vocês, só vou providenciar uma tomada ali, tá ok? Mas eu estou ouvindo vocês. Tá ok, tá ok. Então, entendido, Isaac, esse aspecto, então a Cláudia vai providenciar esse complemento, o Ezequiel vai passar uma noção do projeto de revitalização das aldeias, que prevê essa preservação arquitetônica para atrair o turista, e, ao mesmo tempo, dentro da OCA, ele prevê, dentro do formato externo da OCA, uma casa moderna, com todo o conforto, segurança sanitária e tudo. Eu acho que você não viu ainda, Isaac, mas o Prep já viu alguma coisinha, e ele gostou bastante, viu? Na época que foi mostrado para ele. Então, você acha que a FUNAI pode nos acompanhar, depois de aprovado internamente, ela pode nos acompanhar nessa gestão com os outros órgãos públicos dessas outras políticas habitacionais, sociais, culturais, educacionais, de qualificação profissional? O que você acha, Isaac? Podemos contar com isso? Primeiramente, vocês têm uma equipe que hoje qualquer município, o estado, né, precisaria desse projeto, pela formação que você apresentou dos colegas que estão aí, é o que futuramente o governo municipal vão precisar trabalhar com os indígenas. E vocês estão dando um passo à frente antes do que quando souberem, né, que esse grupo que vocês formaram aí, já com os projetos prontos para ajudar as comunidades carentes, creio que a gente vai ter muitas pessoas que vão procurar vocês para dar apoio. Com relação à FUNAI, como eu sempre tenho falado para você no começo, vocês estão elaborando um projeto que a FUNAI vem almejando há muito tempo, mas que devido à escassez de recursos, devido a uma parte da autonomia ter passado para o município, para outro distrito, como no caso a saúde indígena, né? A FUNAI não pôde alcançar até construir esses projetos. E, ao longo do tempo, agora, através desse contato de vocês, com esse projeto de vocês, dá uma esperança até para a própria FUNAI também, né, de colocar esse papel em prática, junto com vocês. E a gente vai estar com vocês. Questão da FUNAI, vocês podem ter certeza que a equipe que mexe com a gestão ambiental territorial vai estar envolvida no projeto de vocês. Tá bom?
A gente vai estar, sim. Baruch Hashem. Agradecemos a Deus por isso. Bom, então, meu amigo, agora eu gostaria que a Cláudia, que eu interrompi nesse ponto, Cláudia, por causa da questão, você viu só como que as políticas diversas, né, que têm que serem articuladas também, não só a questão do viver, né? Então, aí que envolvem todas as outras áreas técnicas que fazem parte desse projeto. Agora, você pode concluir, Cláudia, você aquele seu pensamento, e depois nós vamos passar, então, para a rodada final de considerações de todos os nossos integrantes aqui. Bem, voltando aí à questão da inclusão social, Isaac, nós vemos, né, muitas instituições, muitas diretrizes que são pertinentes para os povos tradicionais. Mas também vemos que muitas comunidades tradicionais não conhecem os seus direitos. E quando conhecem, esses direitos, eles não são acessados. Então, é por esse motivo que, com um olhar, né, um olhar humano, nós, quanto instituição de inclusão social, eu gosto sempre de voltar nessa questão, onde era apenas o projeto Conexão Cigana, e que depois se tornou aí o Instituto Droma Romani, onde houve as alterações feitas aí pelo Ariel, onde nós observamos que a luta, ela é igual, ela teria que ser igual para todos, né? Quando se trata de inclusão social, nós temos que entender que nós precisamos de buscar o olhar humano para o nosso próximo. Esse é o sentido da vida. É para isso que viemos neste mundo, para não somente olhar para a nossa vida, as nossas coisas, mas sim ter um olhar para o nosso próximo e medir as nossas atitudes para que nós possamos contribuir com eles. Então, devido a esse olhar que sempre tivemos, como eu trabalhava sempre com a questão social, o Ariel, que teve um trabalho aí, social desde criança, entendemos que não é olhar para si, mas é olhar para o outro. E eu não vejo isso em muitas instituições, né? Nós não apontamos dedo para ninguém, não é o nosso papel. A nossa única missão é de levar a inclusão social, é de levar a inclusão social para os mais vulneráveis, para aqueles que necessitam. Como aqui, por exemplo, temos as comunidades ciganas, que a gente vem acompanhando e que tem, assim, levado bastante ao conhecimento do poder público. Então, é essa a nossa missão. É essa a missão do Instituto Droma Romani, é essa a missão dessa equipe técnica, que todos com o mesmo objetivo, todos aqui com o mesmo objetivo de levar a inclusão social, e não só de ficar com rodas de conversa, com reuniões, mas sim de fazer valer o que é o direito social, né? Nós temos que ter esse olhar, porque quando praticamos esse bem ao outro, com certeza o bem retorna a nós mesmos. Então, a inclusão social, ela é importante, ela é o carro-chefe realmente do Droma Romani,
que nasceu dessa observação, né, dos povos tradicionais, por que só olhar para um segmento se tantos outros sofrem, né, as suas dificuldades, as suas restrições, enfim. Então, é esse o motivo, e é essa a vontade, e é essa a missão do Droma Romani. Meu muito obrigada a todos vocês que fazem parte dessa equipe, que tem esse olhar humano sobre os mais vulneráveis e sobre a inclusão social de todos, que cada um com a sua missão, cada um com a sua particularidade, acaba caindo num resultado que é levar uma vida mais digna para todos. Muito obrigado, viu? Muito bem, Isaac, Cláudia. Ezequiel, Ayrton, Rai, Ariel, enfim, todos. Muito obrigado, Cláudio, pelas suas palavras. Agora vamos ouvir as considerações finais do nosso amigo Rai Rodrigues, artista mineiro, uma larga estrada de atuações e realizações culturais. Suas considerações finais, Rai. Muito satisfeito, né, de ter participado, né? Mais satisfeito ainda de ouvir, quer dizer, adquirir sabedoria agora, né, o que eu adquiri agora, e estou aqui de coração aberto para estar com vocês aí e tocar para frente aí. Muito satisfeito mesmo. E agradeço, assim, pela confiança, Cláudia, agradeço pela confiança. Você também, o pouco tempo que me conheceram, mas viram em mim essa qualidade, né, que eu tento manter e espero, vou fazer de tudo para não decepcioná-los junto à Romani e, principalmente, pessoalmente, a cada um de vocês. Obrigado pela confiança e fique com Deus mesmo. Graças a Deus que nos enviou pessoas como você, de coração puro e inocente, e com vontade de fazer o melhor para todos, né? Para todos, que todos somos irmãos. Bom, agora nós vamos ouvir as considerações dos nossos dois engenheiros. Primeiro, do nosso ambiental, que fez está finalizando esse projeto aí, que tem um objetivo muito grande de colaborar com dois setores essenciais, com a vida humana e com o meio ambiente que sustenta a vida humana. Então, é com você a palavra aí. Certo. Também concordo com a palavra de todos até agora e fico muito feliz e grato com a participação também no Instituto Droma Romani. E eu acredito que todo esse nosso trabalho tem um sentido muito grande de colaborar assim com o próximo. Isso é uma coisa que motiva bastante o profissional. A gente, além de ter o poder, uma capacidade de desenvolver um projeto grande, nesse intuito, nesse contexto, a gente pode elevar um pouco mais o nosso conhecimento e as nossas ações, sendo que um projeto visando inteiramente, somente um recurso financeiro é uma coisa, mas esse intuito, essa aplicação nossa, ela é mais elevada, ela é mais abrangente num contexto cultural, ambiental, social, principalmente, né? E isso é muito bom, gratifica a gente, quanto profissional, de poder participar e ver um projeto ser desenvolvido para ajudar muitas pessoas, né? Isso é muito bom e vou tentar acelerar ao máximo agora para entregar o projeto essa semana, para a gente poder alinhar já para o ano que vem, para poder começar a ver algum resultado, né? E o meu muito obrigado a todos. Muito bem, parabéns pelo seu esforço e que permita a Deus que você consiga, dentro do prazo que o Isaac ainda dispõe, ter um anteprojeto, pelo menos, né, Isaac, para poder servir de inspiração para a formação do orçamento
2023 da FUNAI, que preveja, talvez... Essa semana já vai estar com ele. Bom, então, agora vamos passar para o nosso outro engenheiro, Ezequiel, que será responsável dentro desse projeto, uma área muito importante, que é a área da moradia, a moradia indígena. Há necessidade de aprimoramento das estruturas para haver mais dignidade, mas sem perder a cultura, sem perder as tradições, sem perder a beleza arquitetônica e proporcionar mais saúde, mais conforto, mais qualidade de vida. Com você, Ezequiel. É exatamente isso que eu ia falar. Esse projeto aí vai englobar não só o meio ambiente, não só o ser humano, como a manutenção das tradições, né? Então, trazer mais dignidade para que se more numa casa segura, que tenha tanto a segurança estrutural quanto a segurança ambiental, sanitária. Então, já estamos trabalhando nesse projeto. E acho que em breve aí vou conseguir apresentar e realmente para trazer, de novo, dignidade às pessoas. Muito bem, Ezequiel. Agora nós vamos pedir para o Isaac fazer o encerramento da nossa reuniãozinha de hoje. Já, assim que tiver tudo prontinho, nós sempre vamos agendando com o Isaac, para nós podermos ir passando tanto da área da Cláudia, né, Cláudia? Da área do Rai, da área do Ezequiel, da sua, vamos agendando para passarmos, registrando, né, o momento importante, porque tudo vai compor história depois. Gostaríamos, então, de pedir para o Isaac encerrar, falando também um pouquinho, Isaac, em Chavante, viu? Gostaria que você pronunciasse algumas palavras em Chavante e depois as traduzisse para nós, tá bom? São tanto sonho sendo falado, são tantas imaginações que no momento imagino por estar aqui sempre, meu povo Chavante. No momento, assim, me emociono porque aquilo que eu sonhei, aquilo que me fez sair da aldeia para estudar, para me formar, para que eu pudesse ajudar de uma forma diferente no mundo onde somos obrigados a integrar, a conviver, a aprender numa cultura diferente, que são vice-versa, como vocês também estão aprendendo, não é? E é muito gratificante, é um sonho que como se diz, é como se fosse um sonho de juventude, sabe? Aquilo que vocês pretendem fazer, sabe? Pretendem levar para a aldeia, para poder ajudar as pessoas menos favorecidas, sabe? E, ao mesmo tempo, formar uma equipe tão bom dentro de uma área de cada uma, onde vejo que vai ser possível de realizar, concretizar esse sonho, esse trabalho, sabe? E eu estou aqui numa expectativa tão grande, sabe? Enquanto nós estávamos falando, eu estava imaginando de como que vai funcionar lá, sabe? Qual o lugar ideal para ser colocado, para que esse projeto seja mais, assim, possa nascer com alicerce mais duradoura, sabe? Com a equipe que tem condições, sabe, de levar algo, como você sempre falou, Cláudia, a realizar esse sonho,
esse trabalho, esse carinho humano para ser levado para a aldeia, sabe? E eu só peço para Deus que dê a saúde para cada um de vocês, que dê a felicidade de ter nos dado uma oportunidade, um caminho, uma porta que eles abriu através de Deus, para que a gente hoje pudesse estar falando desse projeto, né? Porque cada informação de vocês está, Ezequiel, por exemplo, na questão de moradia, né? São projetos que é viável de se conseguir nessa nova gestão, de que tanto pregaram, né? Acredito que a gente vai ter muito apoio e creio que também o povo chavante vai receber com os braços abertos esse projeto, sabe? Ezequiel, você também falando isso, você, Ayrton, de construir uma coisa que, pensando humano indígena, sabe? Como humano indígena, difícil de imaginar, de tentar sonhar para ver, sabe? Mas, através dessas duas pessoas que estão aí, Ariel, a Cláudia, sabe? Se tornar... você, a Cláudia, a Ariel, é como vocês pegassem um espelho, dentro do espelho você colocasse a mão e puxasse uma coisa bonita de projeto através do Ariel e através desse grupo que estão aí, sabe? E a minha expectativa é a gente que nos dê a saúde para que esse projeto seja concretizado através de vocês, através dos caciques Rogério, né, do Cláudio, né, que tiveram início, né, desse trabalho com vocês. E espero, né, que esse sonho seja realizado. E espero que no futuro possamos cantar todo mundo junto e ver essas pessoas realizar tudo aquilo que você falou, Cláudio. Você sempre tem falado, né? Que eles consigam produzir, que eles consigam ser independentes, que eles consigam no futuro lembrar, foi esse grupo que trouxe para nós, foi o grupo que deu no início, através dele, que nós estamos aqui tendo condições. Essas frases que eu futuramente quero ouvir desse nosso povo aí. Entendeu? Então, eu agradeço de coração, essa iniciativa, esse carinho que vocês estão tendo para poder construir o projeto e levar para o povo chavante. Parabéns. Muito bem, mas olha, Isaac, eu estou acostumado a ouvir o chavante bastante, eu gosto bastante, você sabe que eu gosto. Então, o Ezequiel, o Rai e o Ayrton não ouviram tanto quanto eu. Então, a Cláudia já ouviu bastante também. Gostaria que você fizesse aí uma falinha em chavante, que eu gosto muito de ouvir o idioma chavante. Parece, em alguns momentos, lembra um idioma que o Ezequiel falou. E Morirata, Moritoptab, Roptoimi, Warawate, Roptoimi, Wahipari, Ariel, Cláudia, André Ailton, André Raiz Rodrigues, Ezequiel, Roptoati, Roptoa, Corowaihu, Aiba sobre Zarawa, Elitebe, Aueba, ao Chavante, projeto, Romuri Bubro, Siwi Bada, Aueba, Roptoi Brebehawi, Robrera Bada. Hawa, Roptoi não é igual esse. Torcedor, Roptoi água, também.
torce da de mais sobre a UEBA, Burirabada, a UEBA, projetos sobre Irabada. Tahawa, a vida, Cláudio, Cacique Rogério, Abapim Babodo, Romuria, torce da Maioria, torce da Bandani, Noptawabaiba sobre o Ritebe, a UEBA, o Sibada, isso tudo, o hotel Ciarada. Repare. Muito obrigado. Isaac, traduza um pouquinho o que você disse para a gente. Agora. Primeiramente, agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, pela família de vocês, pelo carinho, pela oportunidade que Deus deu a vocês, para que, através da sabedoria que Ele deu para vocês hoje possam estar falando de um sonho, do povo chavante, de uma oportunidade que você não tem nem noção que você vai estar levando para a aldeia, sabe? São conhecimento de vocês que estão sendo, que vocês vão levar para esse povo, para ajudar esse povo a caminhar, a andar, para mostrar o caminho através desse projeto de vocês, sabe? Agradecer a Deus pela sabedoria que vocês têm de construir esse projeto para poder levar para a aldeia. E que os caciques Cláudio e Rogério possa ver o tamanho desse projeto tão bonito, que eles possam estar à frente desse projeto junto com vocês, para que, através de vocês, através deles, através de vocês, eles possam garantir esse apoio, esse trabalho que hoje estamos discutindo. E que a sabedoria colocada nesse projeto possa ser sempre irrigado pelo amor de Jesus. É isso que eu falei. Muito bem, viu, Isaac? Você... Muito obrigado. Bastante os nossos companheiros. Muito obrigado. Também. Então, olha, Isaac, nós sabemos do tamanho do seu coração. Você é um coração iluminado por Deus. Então, que Ele continue nos guiando, que essa luz dele nos mostre o caminho correto e para que essa luz também nos mostre e faça-nos reconhecer que toda é obra dele. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele para realizar o desejo dele e que nós juntos sejamos bons instrumentos. Temos que seguir, porque a vontade dele tem que ser feita. E o mundo ser melhor é a vontade dele. Então, se nós pudermos ser úteis para isso, para contribuirmos um pouquinho para esse mundo ser melhor, para que a vontade dele seja feita, é a nossa maior recompensa. E eu queria agradecer aqui os nossos companheiros e você, Isaac, você especialmente por esse coração que você tem, que você consegue transmitir para os outros caciques os propósitos verdadeiros desse projeto. Esse projeto tem propósitos que você consegue enxergar e consegue também transmitir. Então, contamos com você nesse sentido e com todos os nossos companheiros técnicos aqui, a nossa presidente, Cláudia, que também representa o serviço social voltado para os povos tradicionais. Bom, então, agora, boa noite a todos, boa noite a Ayrton, boa noite, Ezequiel. Certo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Cláudia. Gratidão. Shalom no Brachá. Falou. Vai lá.
Até Boa noite. até a próxima.